nosso abraço fraterno a todos vocês e gratidão a Jesus por nos conceder oportunidades de aprendizado. A Páscoa, de festa judaica que era, se tornou uma tradição cristã e em todos os anos comemoramos a Páscoa com muito chocolate, coelhinho, mas perguntamos: qual seria o verdadeiro significado da Páscoa na visão espírita? Vamos conversar com Alexander Gonçalves, palestrante espírita de Maringá, sobre este assunto. Olá, Alex, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Olá, Ivone, olá, amigos. Nós agradecemos pelo convite. É sempre bom nós conversarmos a respeito dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora que é a doutrina espírita. Alex, qual é a origem da Páscoa nos textos bíblicos? Bom, originalmente, como até foi dito agora há pouco por você mesma, a Páscoa ela é uma festa judaica que ela celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Nós conhecemos pelos textos bíblicos que um dos filhos de Jacó, José, foi vendido pelos irmãos como escravo ao Egito e depois de uma sucessão de fatos ele se torna o governador do Egito, por causa da sua mediunidade onírica de interpretação dos sonhos. Houve um tempo de muita carestia, de muita seca nas terras de Canaã, e a convite de José, o povo hebreu foi ao Egito, onde ele ficou por muito tempo, se multiplicou, até que chega ao poder um faraó, está nos textos bíblicos, que não conhecera José. E então, devido à multiplicação do povo hebreu, há a escravização desse povo, e essa escravização ela permanece por 400 anos, até que chega na história Moisés, que todos nós também conhecemos, que promove a libertação do povo hebreu. E vai nos dizer que na noite anterior à libertação do povo hebreu, acontece a última das pragas do Egito, que é a morte dos primogênitos. E o anjo da morte, ele pularia, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse a marca do cordeiro nos seus umbrais. Ou seja, a festa da Páscoa para os judeus, ela se chama Pessa, que é a passagem, que simboliza o nome, essa passagem do anjo da morte pelas casas dos hebreus. E como a Páscoa, uma festa judaica, se tornou uma tradição cristã, Alex? Bom, a prisão, morte e ressurreição de Jesus aconteceu em uma festa da Páscoa. O que nós hoje chamamos de Santa Ceia é uma celebração judaica de Jesus com os seus discípulos. Jesus era um judeu típico. Ele compareceu a várias das festas e em uma dessas festas da Páscoa, que houve esse processo que nós chamamos de Paixão de Cristo, e por isso ela foi apropriada pelo cristianismo, e criou-se todo um simbolismo cristão a respeito dessa festa. E por que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus? Bom, como nós falamos antes, o cordeiro, ele foi imolado, o seu sangue foi passado nas portas, e graças à morte do cordeiro, que os primogênitos dos hebreus não sofreram a morte com a 10ª praga. Conta-nos que na cultura judaica, esse cordeiro, ele permanecia com a família durante uma semana. Ele convivia com as pessoas, ele ficava dentro de casa. E, naturalmente, criava-se um apego a esse cordeiro. Mas então, na noite da sexta-feira, o cordeiro era sacrificado, e
toda a família sentia esse processo de dor, de perda, que é muito importante, né, para o nosso processo de crescimento. Jesus, da mesma forma, ele conviveu 3 anos com os seus discípulos. Conviveu com eles, dormiu na casa de Pedro, fez várias curas na presença deles, ensinava-os, né, tanto separadamente quanto junto com outros, e nessa noite de Páscoa, Jesus informa, né, que ele seria imolado, que ele seria morto. Então, a morte do primeiro cordeiro, ela viria para salvar os primogênitos. A morte de Jesus, né, como cordeiro, viria para salvar a humanidade. Certo. E o Espiritismo? Como que o Espiritismo vê o significado da Páscoa? Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o Espiritismo não tem ritos. O Espiritismo não tem festas. Não há nenhuma festa no nosso calendário. Nós celebramos algumas datas, alguns marcos importantes, mas celebramos na forma de lembrança. Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer, né, que existem 5 partes dos evangelhos. Aí ele citou os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram utilizadas como fundamento dos dogmas e o ensino moral. Ele vai dizer que a parte que o Espiritismo vai se deter na obra O Evangelho segundo o Espiritismo é esse ensino moral. Ou seja, o Espiritismo tem uma preocupação, né, de tirar o espírito da letra, de buscar na vida de Jesus, em tudo aquilo que Jesus fez, porque nós aprendemos que tudo o que Jesus passou tem grande significação para a humanidade. Nada do que o Cristo fez, né, e nós sabemos que o Cristo está no nosso planeta desde a sua formação, nada do que ele fez é desprovido de algum significado. Mas a doutrina espírita, ela tem o compromisso com a parte moral. Então, qual que é a nossa visão? Nós ressignificamos as passagens em geral para tirar delas o espírito, né? Nós professamos a doutrina espírita. O espírito para nós tem primazia. Então, essa é a nossa preocupação. É o foco, né, É o do foco. Espiritismo. Isso. O foco do Espiritismo, a doutrina espírita nasceu e se desenvolveu através da manifestação dos espíritos superiores. Eles próprios que se nomearam, que disseram quem eram e trouxeram, né, uma gama de conhecimentos que mudou a forma como a humanidade ela se comporta diante das coisas divinas. Tanto que Kardec, né, chamou a doutrina espírita de terceira revelação, né, de Consolador prometido. Alex, e qual é a contribuição que o Espiritismo traz em relação à Páscoa judaica? Muito bem colocado por você, Ivone, a palavra contribuição. Primeira coisa que nós gostaríamos de observar. Nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com os Espíritos, né? Emmanuel, em A Caminho da Luz, vem nos falar que Jesus preside os nossos destinos desde a formação do nosso planeta. De modo que nós entendemos que Jesus esteve presente em todas as épocas da humanidade. Nós aprendemos lá também em A Caminho da Luz, que foram os emissários de Jesus que ditaram as leis para Moisés. Então, há muitas formas de nós estudarmos e compreendermos e irmos somando os conhecimentos. Por isso, o Espiritismo, como diz Allan Kardec, ele valida e respeita todos os credos, né? Tudo aquilo que se faz de bom coração. Então, nós trabalhamos com contribuições, né? Como a Páscoa judaica, ela celebra a libertação do povo, a libertação física do povo do jugo do Egito. O Espiritismo vai nos falar que nós temos que buscar uma libertação do espírito dos erros que nos escravizam. Nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer em um momento que nós somos escravos do pecado. O que é o pecado? O desvio da rota.
quando nós nos portamos de forma diferente daquilo que a lei de Deus nos recomenda. E nós, neste processo, precisamos muitas vezes de conseguir uma libertação. Então, a nossa preocupação não é com o corpo, a nossa preocupação é com o espírito. Claro, nós cuidamos dos nossos corpos, nós temos todo o cuidado com esse instrumento que Deus nos deu. Mas o próprio exemplo do Cristo, o exemplo da Páscoa, é isso. O corpo do Cristo foi macerado, mas o espírito dele é quem renasce no domingo de Páscoa. Então a nossa contribuição nesse sentido é que a libertação ela promova uma libertação daquilo que nos aprisiona o espírito, das nossas raivas, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos comportamentos mesquinhos, que nós possamos nos autoanalisar e buscar essa libertação através daquilo que Jesus nos ensinou. E sobre a Páscoa cristã, que visão o Espiritismo pode somar em nossas vidas? Bom, a Páscoa cristã, na visão tradicional, ela vai dizer que Jesus teria morrido na cruz para nos salvar e que seu sangue teria lavado os nossos pecados. Sem nenhum demérito, com todo respeito, o Espiritismo ele vai abordar a questão de uma forma diferente. Primeiro, a morte na cruz, ela era uma pena comum dos romanos. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Nós temos o estudo bíblico do bom ladrão e do mau ladrão. Antes de Jesus, depois de Jesus, essa pena foi aplicada indiscriminadamente. Então, aquilo que marca a passagem de Jesus não é essa morte na cruz. Voltamos a dizer, com todo respeito, a quem pensa diferente. Um outro ponto, Jesus teria vindo para lavar os nossos pecados, mas nós aprendemos com os Espíritos do Senhor que o passado ele já está escrito. Não há como nós hoje resolvermos aquilo que nós fizemos no passado. Lembro que Chico Xavier tem uma frase que ele fala: ninguém pode voltar para melhorar o seu passado, mas ele pode começar a fazer um futuro diferente a partir de hoje, com as minhas palavras, não foram essas as ditas por Chico Xavier, mas é isso. A doutrina espírita vem nos dizer que o nosso compromisso para o futuro, que aquilo que Jesus nos ensinou é para que nós consigamos nos melhorar a partir de hoje. Quando nós falamos de cruz, e ela tem um simbolismo muito importante, mas para nós diferente desse. A cruz, ela marca, ela deve nos situar. Porque Jesus era o ramo verde, Jesus era a flor, não tinha nenhum erro, é o nosso governador. E olha o que fizeram com ele, olha o que nós fizemos, Nós somos reencarnacionistas. Nós estávamos lá, esperamos que não nas condições mais complexas, mas é sempre uma possibilidade que a gente tem que trabalhar. Mas muitas vezes nós passamos por sofrimentos, nós somos muitas vezes abandonados como Jesus o fez, nós somos negados como Jesus acabou sendo negado por Pedro, nós somos traídos pelos nossos amigos como ele foi por Judas, nós somos muitas vezes crucificados por pessoas que nós confiamos como Jesus passou. Então a cruz, ela tem que significar para nós uma situação nossa, nós nos colocarmos no mundo. Às vezes as coisas não serão fáceis, às vezes nós estaremos em situação muito dolorosa, muito complexa, e às vezes estaremos sós. Mas a confiança em Jesus, a confiança em Deus de que tudo vai se resolver logo após, é que tem que nos manter firme. Então não é a morte de Jesus que é mais significativo, mas sim a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. É a vida de Jesus que nós temos que trazer para a nossa. Como? Não apenas através do conhecimento, conhecer é muito importante, mas através de atos. Aplicar aquilo que Jesus fez, aquilo que ele ensinou nas nossas vidas. A salvação que Jesus se propõe, ela é para o futuro, não para o passado.
E uma coisa muito importante, fala-se muito da sexta-feira, da paixão de Cristo, né? Há muitas filmes, celebrações a respeito disso, mas para o Espiritismo o ponto culminante da Páscoa é o domingo de manhã. O domingo de manhã, né, ele vai aparecer em um jardim, em um lugar belo. Ele foi crucificado em um monte, no deserto, numa cruz, num lugar frio, num lugar sombrio, mas ele aparece em um jardim, um lugar belo, né, um lugar bonito. Ele aparece no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, simbolizando também um recomeço, de que muitas vezes nós precisamos recomeçar. Ele aparece a Maria de Magdala, que era uma mulher considerada por muitos a maior conversão do Evangelho. Ela foi rica, ela tinha poder, tinha uma vida altamente complexa e ela abriu mão de tudo para seguir o Mestre. Então, o domingo de manhã significa para nós um despertar, um renascer, né, para a vida. É a vida de Jesus, né? Há quem diga que se Jesus não tivesse ressurgido, né, no domingo de manhã, que o ensinamento dele teria ficado em segundo plano, porque ele falou muito a respeito da vida espiritual, falou muito a respeito do Espírito, falou muito para o futuro, o que são as bem-aventuranças, se não todas para o futuro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia no futuro. E esse retorno do sepulcro, né, ele simboliza aqui, para a gente ir encaminhando para o nosso final, 3 coisas muito importantes. A primeira, ele valida a autoridade moral de Jesus, conferindo veracidade às suas palavras. Quando ele diz, né, que a morte não existe, ele estava ali para comprovar. Ele viveu, ele permaneceu por vários dias com as pessoas, com os seus apóstolos. Ele comeu com eles, ele foi tocado. Não foi uma aparição simplesmente, foi uma convivência. Em segundo, ele retira o temor dos discípulos. Isso é muito importante. É um temor que nós ainda temos equivocadamente hoje em dia. Nós muitas vezes tememos a morte, mas nós aprendemos, e a doutrina espírita veio trazer esse conhecimento profundo, né? A morte, ela existe para o corpo físico, nós choramos, né, ela dói, mas o espírito, ele permanece vivo, ele continua sendo quem ele é do outro lado. E terceiro, é o aspecto da consolação. A ressurreição de Jesus vem dizer para todas as mães, para todos os filhos, para todos os pais, que os seus entes permanecem vivos. Maria, mãe de Jesus, pôde conversar com o seu filho, e nós, com a doutrina espírita, quanto nós produzimos a respeito disso. Então a Páscoa, nessa ressignificação, ela vai simbolizar a vida mesmo, a vida em abundância. A matéria, se ela precisar, ela vai para a cruz, para que o espírito se levante no jardim, desperto do outro lado, em paz. E uma frase de Jesus, né, que vem bem ao encontro de tudo isso, quando ele disse, né, que o meu reino não é deste mundo. Então, o nosso também não é, né, Alex? É isso. Nós te agradecemos porque as suas colocações foram assim muito esclarecedoras. Então, nós te agradecemos imensamente a sua colaboração, Alex. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse no começo, é sempre muito bom falar de Jesus. Muito obrigado. Com certeza, né? Nós convidamos a todos para assistirem o Momento Espírita, que é uma produção da Federação Espírita do Paraná, no site momento.com.br, onde vocês poderão ler, ouvir mensagens consoladoras, mensagens esclarecedoras. Desejando estar novamente com todos vocês no próximo programa, nós lhes desejamos muita paz.